A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, e o seu versículo de número 9. Estamos meditando aí sobre a graça de Deus, e nessa resposta que Jesus deu a Paulo por 3 vezes, tem aspectos importantíssimos da graça para capacitar o crente fraco, tá? O crente fraquinho, ele precisa ver nessa fraqueza a oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar, né? Nossas fraquezas não deveriam nos levar a nos afastar de Deus, a fazer coisas que desagradam, desonra a Deus, desonra a família, mas as nossas fraquezas precisariam ser respostas diante de Deus e colocadas à disposição de Deus para aperfeiçoamento do poder de Deus nelas e através delas, para a glorificação do seu nome. E aqui temos uma resposta de Jesus para Paulo, dizendo, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, versículo de número 9, a versão de Bíblia que tem em mãos diz assim, ó: e disse-me, Jesus dizendo para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, olha Jesus dizendo, se aperfeiçoa na fraqueza. E olha Paulo tendo esse entendimento, o que ele declara? Agora Paulo dizendo na sua fala, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Podeis assentar, irmãos. Queridos, nós temos aqui e falamos com os irmãos na nossa fala introdutória sobre como era o entendimento da graça nos dias de Jesus e dos apóstolos. Vimos o termo grego charis, que identificava várias características dentro dos relacionamentos sociais do povo dos dias de Jesus e de Paulo, de Pedro. Era um contexto greco-romano, ou seja, o Império Romano dominava, mas a cultura e a linguagem grega predominava, né? Então, dentro desse contexto, nós vimos alguns entendimentos desse termo que Paulo usa, que Jesus usa, para expressar o favor de Deus, não só para a salvação, como nós estamos aprendendo também, mas para a capacitação do salvo, para viver como salvo, agir como salvo e permanecer como salvo até Jesus voltar. Nós precisamos, no começo da graça, no desenvolvimento da graça de Deus, e até o final, nós vamos, pela graça, atravessando as nossas fases boas, ruins. E vimos que o termo charis, na Bíblia, era favor imerecido, quando alguém, né, contemplava alguém com algo que essa pessoa não fez por onde merecer, mas ele de bom grado dava. Era beleza e atração, tanto podia ser na fala, nas atitudes, na postura. Era ato de generosidade e era também ação de gratidão e de reciprocidade. Então todas essas situações do dia a dia identificavam o termo charis. Então Deus, na pessoa dos apóstolos, na pessoa de Paulo, usa isso para transmitir um dos conceitos mais preciosos e poderosos que nós estamos aí iniciando o estudo sobre. E nós vimos então, irmãos, que a graça de Deus, amplamente conhecida como o favor imerecido para salvar, ela também atua como fonte de capacitação para cada um de nós. E no primeiro ponto que nós estamos estudando sobre essa fonte de capacitação, fonte de fortalecimento, fonte de poder, que não está vinculado à nossa pessoa, à nossa intelectualidade, à nossa força, à estrutura que nós temos, mas ela vem de Deus, como favor imerecido, como algo provido pelo Senhor, para nos capacitar a enfrentar todos os desafios,
sejam eles pequenos, sejam eles grandes, ela está à disposição de cada um de nós da parte de Deus. E nós falamos nesse primeiro ponto sobre graça como fonte de suficiência. E dentro dessa fala ou resposta de Deus, que eu considero também como uma fala, porque a palavra de Deus é viva, e uma resposta do próprio Deus hoje, agora, para mim e para você, que existem áreas fracas da nossa vida, existem momentos delicados que nós atravessamos, que muitas das vezes nós olhamos para nós e dizemos, eu não vou dar conta de atravessar esse período. Muitas das vezes nós olhamos para os nossos recursos e dizemos, o meu recurso não alcança. Olhamos para a nossa influência, porque tem muita coisa que poderia ser resolvida, irmãos, e vocês sabem muito bem disso, se existia alguém influente lá naquela instituição. Se eu tivesse alguém que tem poder, alguém que tem influência para fazer alguma coisa por mim lá e acelerar o processo. Tem muitas coisas que não acontecem devido às nossas limitações. Aí é onde eu, como um bom crente, servo de Deus, preciso ativar dentro dessas limitações que a vida, os relacionamentos, a situação que eu estou vivendo me impõe, essas fraquezas. Aí eu devo dar liberdade para a ação de Deus através da graça me capacitar e eu sair do outro lado vitorioso. Senão, nós sucumbimos na fé. Senão, nós nos tornamos murmurador. Senão, nós naufragamos naquela tempestade. Então a graça de Deus, ela vem para nos amparar, nos capacitar, nos habilitar para toda boa obra. E aí Paulo, ele já disse lá para Tito, no capítulo de número 2, se você quiser abrir a Bíblia, Tito capítulo 2, versículo de número 11, ele diz assim, Tito 2:11, e eu vou ler na nova versão transformadora. Ele diz assim, pois a graça de Deus foi revelada e a todos ela traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. A graça salva, a graça também instrui, ensina, e a graça te capacita. E neste mundo perverso devemos viver, com sabedoria, justiça e devoção, enquanto, olha o que a graça promove, aguardamos, não é um aguardamento, não, eu estou aguardando, mas eu não estou dando conta mais, eu estou parado, estagnado, não, aguardando, nessa versão diz assim, esperançosamente. Imagina alguém que está esperando algo com fé, com certeza, com convicção, ele não aguarda assim xoxo, ele vai aguardar se preparando, ele vai aguardar sorrindo, alegre, não está chegando, não vai chegar, eu estou certo que vai chegar. Então aguardando esperançosamente o dia que será revelado a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Então a graça de Deus, dentro de uma perspectiva bíblica, ela não tira ninguém do seu lugar de perdido, de separado de Deus, de desvinculado da família de Deus, e coloca num canto para essa pessoa ficar xoxo, moribundo, quase semi-morto, igual aquele que foi espancado na beira do caminho, sem reação nenhuma. Não, a graça te tira desse ambiente de perdição, te liberta, te traz, o favor imerecido de Deus te alcançou, mas Ele te coloca numa posição e te dá o apoio necessário para você andar esperançoso, com convicção, com fé, por onde passa, transmitir alegria, transmitir paz, satisfação em Cristo, suficiente para abastecer não só a tua vida, mas de todos aqueles que permeiam ou estão vinculados a você. Então a graça de Deus, como fonte de poder, de suficiência, é algo essencialmente importante para que eu e você vivamos da melhor maneira possível a vida de salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Então a graça que nos capacita,
o poder divino em nossas fraquezas, é o que nós estamos falando. Nós iríamos comentar hoje, eu não sei se vai dar tempo, dentro do segundo aspecto da graça. Nós falamos sobre a graça como fonte de suficiência, né? Em uma outra versão, no capítulo 12, versículo 9, em uma outra versão de Bíblia, na Nova Versão Internacional, coloca aí, Nova Versão Internacional, capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versículo de número 9. Só até a parte, nós vamos ler só até a parte onde ele cita o texto: a minha graça é suficiente para você. Nova Versão Internacional diz assim, ó: ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você. Então, dentro dessa frase, a minha graça, Jesus dizendo, é suficiente para você, nós comentamos o primeiro aspecto da graça de Jesus, refletindo que Deus, Ele equipa para nós enfrentarmos as adversidades da vida, e Ele é tudo, Ele é suficiente, essa graça é suficiente para nos equipar, mesmo quando nos sentimos incapazes, limitados, mesmo quando você está no teu pior dia, parece que aquele dia não tem só 24 horas, parece que aquele dia tem 48, mais de 24 horas, parece que aquela noite é uma noite de 24 horas também, não passa, porque a angústia da alma é tanta, né? Sentimentos permeia, e como se não bastasse Satanás, que ele observa ao derredor as situações que você está atravessando atualmente, e ele vai lançando, como diz a Bíblia, dardos inflamados. Em uma linguagem de guerra, era dardos, flechas mergulhadas no azeite e lançadas, que se a pessoa não tivesse o escudo para parar aquilo, eles atingiam e atingiam mortalmente. Como se não bastasse, existem situações da nossa vida que o diabo ainda fica usando algumas coisas e lançando pensamentos, lançando intenções e interações para você sair do projeto de Deus. Mas eu quero te dizer, mesmo que você se sinta no dia mais ruim, no dia mais adverso que você está atravessando, mesmo quando você se sentir incapaz, a graça de Deus está disponível como a fonte de suficiência para você suportar, para você superar, para você não sucumbir e nem naufragar na fé. Vocês acreditam assim? Amém? Então nós comentamos o primeiro ponto sobre a graça de Deus como fonte de suficiência. Queremos entrar hoje, né, sobre a graça de Deus, e aí eu estive estudando sobre se aperfeiçoa. O que é aperfeiçoar dentro desse termo? Mas antes de nós entrar nesse segundo ponto, eu estive estudando sobre essa palavra, graça de Deus como fonte da nossa suficiência, e me chamou a atenção o entendimento que Paulo teve em outro texto, e eu quero que você leia antes de nós ir para o segundo, em 2 Coríntios, abra aí a Bíblia, no capítulo de número 3, vamos alimentar da palavra de Deus, porque o Senhor quer te fortalecer, tá? Hoje, né, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, ele diz, eu ainda vou, né, te deixar ampliar um pouquinho mais a visão dentro desse primeiro ponto, sobre graça como fonte da nossa suficiência, para que vidas nesta noite sejam aí robustecidas e amparadas, porque existem pessoas que chegaram aqui hoje, obreiros, por um fio. Existem pessoas que estão há tanto tempo em uma área fraca da sua vida, da sua história, que estão por um fio, espiritualmente dizendo. Mas eu quero te dizer que nesta oportunidade, pelo poder da palavra, você vai sair daqui com um cordão comparado ao cordão de 3 dobras. O Pai, o Espírito Santo, a pessoa bendita de Jesus, vai sair daqui com você, de mãos dadas, e você vai sair daqui de cabeça erguida para encarar essa situação de frente, porque Deus tem obra. Levante a tua mão assim, levante a tua mão assim. Eu estou ministrando, mas eu quero que o Espírito Santo ministre ao teu coração com liberdade. O Espírito Santo traz ao meu coração para te dizer que existe uma etapa preparatória. E nessa etapa preparatória, você está na sala
do mestre por excelência, Jesus Cristo de Nazaré. Deus está trabalhando na tua vida, rabando, rabacanta, rabahai, e vai te habilitar para você realizar obras de Deus no ambiente em que você está, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você está sendo uma ferramenta preparada, mas você precisa passar por essa sala de aula de Jeová, e Ele está te ensinando de uma maneira prática, aquilo que você vai com a autoridade de Deus expressar como instrumento de Deus que você é. Se a igreja acredita que o Espírito Santo fala, levante a tua mão e agradeça a Deus, porque a graça de Deus é suficiente, a graça de Deus te basta. Sim, Espírito Santo, tenha liberdade. Tenha liberdade, tenha liberdade. Todo o peso está caindo por terra. Eu estou ministrando o poder da palavra de Deus, o poder dessa graça que vem por meio da poderosa palavra de Deus. Deus está te fortalecendo, Deus está te restaurando, Deus está te redirecionando. A visão vai ampliar, diz o Espírito Santo de Deus. Você vai sair desse vale e vai enxergar mais longe. Porque é lindo o que Deus me mostra e traz ao meu coração de obras extraordinárias que Ele tem para realizar através da tua vida. Te renovo agora e te toco, diz o Senhor. Recebe a minha presença, recebe a minha graça, recebe o meu poder nessa fraqueza. Veja a oportunidade que eu estou te dando de você colocar na minha mão, para que eu te sustente, para que a minha mão te carregue. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Ele está trabalhando nesta noite, está trabalhando. Meu Deus, que coisa extraordinária. Quando nós olhamos esta palavra suficiência na Bíblia, expressa no texto, 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6, Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo de número 3, e nos seus versículos de número 5 e 6, ele vai dizer assim, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se nós mesmos, mas a nossa capacidade, olha só, vem de Deus. Em uma outra versão diz assim, a nossa suficiência, e é o termo que eu vou aqui discorrer dentro dessa versão, ela é dada, ela vem, ela não está em nós, ela não está nas circunstâncias que nós vivemos, ela vem, olha só, ela vem, ela desce, ela vem de Deus. E o versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então essa palavra que Paulo se utiliza, a nossa suficiência vem de Deus. Quantas versões tem que diz assim, a nossa suficiência vem de Deus? A tua versão diz assim ou é capacidade? Tem alguém que diz suficiência aí, a versão? Ou todas é capacidade? Alguém? Suficiência? A tua capacidade? Capacidade? A maioria é capacidade, mas tem outras versões que diz suficiência. Capacidade ou suficiência, dentro desse termo que o apóstolo São Paulo usa, vem do grego ikomotes. Ikomotes, dentro desse texto, no texto, Paulo afirma que a nossa suficiência, ela vem de Deus. E essa palavra, suficiência, dentro desse termo grego aqui, estranho, ela transmite, suficiência, no contexto original, ela transmite a ideia, de competência, capacidade ou adequação. Competência, capacidade ou adequação, sempre em um sentido, sempre dentro desse contexto bíblico, em um sentido atribuído àquilo que Deus concede, aquilo que Deus dá ao ser humano, não algo inerente ao homem, mas algo que vem do ser divino,
do próprio Deus para alguém, para fortalecê-lo, para ampará-lo, para ajudá-lo a vencer as dificuldades e adversidades da vida. A ideia de suficiência, dentro desse contexto que Paulo está dizendo, está ligado a várias situações da vida diária do povo, refletindo as necessidades e desafios que a sociedade dos dias do apóstolo Paulo enfrentava. Então, tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, irmãos, ela estava vinculada a uma estrutura social. Então, cada palavra que é usada nas cartas de Paulo, ela estava vinculada a uma situação que o povo da época entendia muito bem. E essa palavra suficiência não é diferente. No seu termo grego, ikamotes, ela estava vinculada, no primeiro momento, a trabalho e sustento. A palavra suficiência, dentro de competência, capacidade, adequação, ela estava vinculada a trabalho e a sustento. A suficiência era frequentemente relacionada à capacidade de prover o sustento para a sua própria família, a capacidade de prover o sustento para seus filhos, para todo o seu povo, aquele chefe de família. E como a economia era predominantemente agrícola e artesanal, e as pessoas dependiam de suas habilidades, de seus esforços físicos para sobreviver, por isso que suficiência implicava a ser capaz de trabalhar, a ser capaz de produzir alimento, a ser capaz de granjear os próprios recursos para viver. Então, quando Paulo está dizendo, a nossa suficiência vem de Deus, e isso está vinculado ao trabalho e o sustento do povo, essa palavra, o que o povo entendia? Como é que Paulo está dizendo que a nossa capacidade de gerar recurso, de produzir, de trabalhar, ela depende unicamente, exclusivamente de Deus? Então, quando Paulo está dizendo isso, o povo estava refletindo sobre essa característica. E Paulo, como fabricante de tendas, se você for ver, lá no capítulo de número 18, se você quiser ler, Paulo, ele tinha base para o que ele estava falando. Paulo não era um aventureiro, ele não saía pregando por aí sem rumo, sem fazer nada. Diz a Bíblia no capítulo 18 de Atos, versículo 1, 2 e 3, e depois disso, partiu Paulo a Atenas e chegou a Corinto, versículo 2 do capítulo 18, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo para a Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, juntou-se com eles. Olha o versículo 3, como Paulo identifica a função de trabalhador, a função de alguém que produzia nessa área e tinha propriedade para falar, porque não é fácil, irmãos, não é fácil a gente falar daquilo que a gente não vive, porque logo quando você fala daquilo que não é uma realidade na tua vida, você está falando às vezes profetizando, às vezes pautado na palavra pela fé, mas quando você prega alguma coisa que está no teu dia a dia, as coisas são mais robustas, as pessoas dão mais credibilidade. Quando você fala que precisamos viver o Evangelho, e você vive o Evangelho, é mais fácil para as pessoas absorver isso. E olha o versículo de número 3, e como era do mesmo trabalho, do mesmo ofício, ficou com eles, Paulo ficou com eles, e trabalhava, pois tinham o ofício, o fazer tendas, o fabricar tendas. Então a palavra suficiência, vinculada a trabalho, vinculada a granjear recursos, vinculada à capacidade de obter alimentos para sobreviver, ela estava vinculada a coisas que se faziam para obter esse alimento. Então Paulo, como fabricante de tendas que ele era, Atos 18, 3, sabia da importância de ser suficiente nesse sentido. Mas não obstante a Paulo saber o que era trabalhar para granjear o seu recurso, para se alimentar, ele próprio escreve, aquele que não trabalhe também que não coma. Ele sempre apontava para Deus como a verdadeira fonte de provisão.
Eu sei de tudo isso que a palavra suficiente nos dias de vocês está apontando. Eu sei que existem pessoas que aqui me ouvem, que são trabalhadores, que levantam cedo, deitam tarde, que trabalham semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para ter o seu ganha-pão. Eu sei de tudo isso, mas apesar de saber de tudo isso, e também ser um trabalhador que precisa a cada dia fazer tenda, fabricar tenda para sobreviver nessa área, a nossa suficiência, ela não está vinculada ao trabalho cotidiano, porque a nossa capacidade, a nossa principal fonte de provisão ainda é Jeová Jiré. Quantos acreditam que Jeová, o Deus de toda a provisão, é realmente a verdadeira fonte que você precisa? Levante a tua mão e agradeça. Diga: Deus, apesar de tudo que o Senhor provê, da saúde que o Senhor provê, do trabalho que eu tenho, da capacidade que o Senhor me dá de gerir, de produzir, de ser uma bênção no meu trabalho, o Senhor ainda é um Deus de toda a providência, e o Senhor ainda provê as necessidades que a minha família tem. Se você acredita nesta verdade, levante a tua mão e agradeça a Deus por isso. Então, suficiência, capacidade de produzir o necessário para a sua subsistência. Qual era o outro pensamento, Diácono Romário, da palavra suficiência no entendimento dos dias de Paulo? Segunda coisa, a palavra suficiência nos dias de Paulo estava também vinculada a patrocínio e a relações sociais. Esses dias, nós vimos aí, o Fernandão, antes de ontem, colocou no grupo de jovens, dizendo: esses aí são os nossos patrocinadores, parceiros do conjunto Vozes de Cristal. Vamos jogar nas redes sociais para divulgar a empresa do irmão que nos patrocina. Na época de Paulo, uma sociedade, com fontes divididas, que existiam várias divisões sociais, muitos dependiam também de patrocinadores para sobreviver. Olha só, os mais pobres e mais vulneráveis precisavam de apoio de pessoas influentes para ter acessos a recursos. Uma sociedade altamente dividida, onde os que podem mais choram menos. Muitos necessitados precisavam dessa influência, desses patrocinadores, para granjear ou ter acesso a mantimento, a recursos. Paulo, no entanto, rejeitava essa dependência de patronos humanos. Paulo enfatizava que sua suficiência vinha de Deus, e em várias ocasiões, diz o contexto sagrado, ele preferiu trabalhar com as próprias mãos a depender financeiramente da ajuda de alguém, porque como ele queria ter liberdade para fazer aquilo que estava dentro da vontade de Deus, ele optava por não se vincular a alguém para manter o seu ministério. Não que isso fosse um pecado, porque ele tratou desse assunto, mas ele preferia trabalhar com as próprias mãos, a depender de alguns que poderiam utilizar desse patrocínio, desse poder de gerir os recursos e entregá-los a alguém e dominá-los. Por causa disso, Paulo optava por depender financeiramente da sua própria capacidade de gerir o seu recurso. Então Paulo optava por isso. Então, dentro desse contexto, patrocínio e relações sociais também havia um entendimento de suficiência. Em quarto lugar, essa palavra suficiência estava também vinculada a uma preparação militar. Suficiência também estava associada à autossuficiência militar e política. Um soldado precisava ser treinado e equipado para cumprir o papel de soldado dentro do seu batalhão. Na sociedade romana, isso representava força, habilidade, dependência das próprias capacidades. Paulo optou ou adaptou essa ideia em uma das suas aqui falas. Paulo adapta essa ideia em uma metáfora espiritual como a armadura de Deus em Efésios 6, mostrando que a suficiência espiritual de Deus vem antes das forças humanas, mostrando que não obstante
a termos uma preparação dentro do quesito humano, que é necessário, porque um soldado ele precisa estar com a sua armadura em dia, com as suas espadas afiadas. Naquela época ele precisava estar com todos os itens que o soldado requeria. Mas Paulo estava dizendo que antes de qualquer coisa, a preparação da sua armadura espiritual precisava em dia, porque a nossa verdadeira força, ela não está vinculada a coisas ou a situações que o ser humano produz. A verdadeira força do povo de Deus, a verdadeira suficiência, a verdadeira preparação que você deva ter, não é essa preparação que você encontra nas caminhadas da vida, na academia da vida. É muito bom você se exercitar fisicamente, é muito bom você ter o templo e morada do Espírito Santo, que é o teu corpo físico ativo, mas a tua principal preparação deve ser através da leitura da Bíblia, deve ser através da execução daquilo que você leu, deve ser através de uma vida de oração, de uma vida de jejum, deve ser através de uma vida de adoração ao nome do Senhor, em espírito e em verdade. E nesta oportunidade o Senhor está dizendo: apesar da tua preparação externa estar em dia, estou eu com saudade de que você se sente para estar ouvindo a minha voz, tendo direção do céu para tomar as decisões aqui na terra. Existem situações que você precisa de estratégia para vencer, diz o Espírito Santo de Deus, e essas estratégias, elas não estão vinculadas a diploma, elas não estão vinculadas à estratégia humana ou técnicas operacionais que você escuta aqui. Essas estratégias para vencer etapas que você enfrenta, e a cada dia a nossa vida é comparada a uma batalha espiritual, estão na voz poderosa do Senhor. Levante a tua mão assim, levante a tua mão assim, nesse levantar da tua mão, se rendendo àquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando, o Senhor me autoriza a te dizer: a partir de agora, se você der liberdade, a sensibilidade dentro do teu ouvido espiritual vai abrir o teu entendimento para ter mais aptidão para ouvir a voz do Senhor, para te direcionar, para você entrar e sair de uma situação honrando o meu nome, não sucumbindo, não se encharcando das coisas deste mundo, mas sendo orientado e direcionado pelo Senhor. Vai aguçar a tua fé, vai aguçar o teu entendimento, você vai ter discernimento daquilo que é e daquilo que não é minha vontade, diz o Espírito Santo de Deus. O efatá de Deus está acontecendo agora, diz o Senhor, e a palavra efatá significa abre-te ouvido, ouça a voz de Deus. A partir de agora, essa sensibilidade de ouvir a voz do teu Senhor vai voltar, e através de ouvir a voz de Deus, você vai rejeitar a voz do mundo, você vai rejeitar a voz do homem que não coaduna com a voz de Deus, você vai rejeitar a voz do diabo, porque muitas das vezes, isso é forte que o Senhor traz ao meu coração. Satanás tem usado vozes de pessoas, andai a sébia, para te entristecer, para jogar e lançar em rosto aquilo que não é da vontade de Deus. Andai a cantarabahai. Então nesta oportunidade, abre-te ouvido para ouvir a voz do teu Deus. Em situações do dia a dia, o Senhor vai estar te dando despertamento, o Senhor vai estar te dando despertamento. Se a igreja acredita, agradeça, porque existe até o dia de hoje uma etapa na vida de alguns aqui, diz o Senhor. A partir de hoje, a profundidade nesse quesito ouvir a voz do Senhor vai ser ampliada para a glória de Deus. Preparação militar. Paulo está dizendo a preparação do homem, essa suficiência toda, esse arsenal todo preparado, essa armadura toda, essa preparação intelectual, porque um bom militar também, ele precisava ser bom de oratória. Quando ele chegava da batalha, ele precisava relatar, ele precisava de falar das estratégias, ele precisava ser político também, tudo isso era necessário, mas Paulo está mostrando que a suficiência espiritual vem de Deus e não de forças humanas, porque muitas estratégias nossas, elas falham, irmãos. Quantos de vocês já organizaram, já prepararam tudo bonitinho, está
muito preparado, não, cautelosamente seguimos o roteiro, o projeto. E quando pensar que não, deu errado. Mas se fosse uma estratégia vindo de Deus, podia até parecer que dava errado. Podia até parecer igual aquela situação das muralhas de Jericó. Todo mundo zombando. É doido? O que esse bando de maluco está fazendo rodeando a cidade uma vez por dia? E lá eles andando, sabe? Batendo um papo. Não estão usando nada. Não estão usando ferragem. Não estão usando nada para que esses muros venham a desabar. Porque na capacidade humana eles não caíam de jeito nenhum mesmo. Imagina um muro amplo onde cabia, diz os historiadores, alguns carros de carruagens andavam naquele muro de tão amplo que era. Imagina, e por 6 dias eles rodearam uma vez a cada dia. Estratégia humana, eles diziam, isso aí não vai dar certo. Mas veio do coração de Deus, e no 7º dia, diz o texto, eles rodearam por 7 vezes, e seguiram uma estratégia militar do céu. E diz a Bíblia que na 7ª volta, diante daquela orientação de Deus, as muralhas ruíram. E um milagre mais extraordinário, toda a muralha caiu e tudo que estava nela, mas apenas aquela parte onde estava a casa de uma meretriz que tinha feito aliança com Deus e tinha se convertido ao Senhor, diz a Bíblia que aquela parte do muro ficou intacta. O que é isso? Quando Deus faz, parece até que vai dar errado, parece até que não tem capacidade, parece até que não tem condição, mas na direção de Deus, meu irmão, eu ministro sobre a tua vida, se direcione por aquilo que Deus está te orientando, porque no final vai dar certo. Deus conhece o teu dia de amanhã. Oh, levante a tua mão e diga: Deus, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti a minha família, eu entrego a Ti os meus sentimentos, eu entrego a Ti as minhas emoções, porque eu sei que muitas das vezes parece que vai naufragar em alguma área, mas no final, seguindo a Tua direção, vai dar certo, o nome do Senhor vai ser glorificado, você vai ser vitorioso e vitoriosa para a glória de Deus. Meu Deus, eu sinto um fortalecimento fora do normal sobre vidas aqui nesta noite. Eu sinto o poder do Senhor indo nas entranhas, no íntimo. O inimigo vai ser envergonhado uma vez mais. Cadeias no mundo espiritual estão sendo quebradas. Esta noite está sendo uma noite onde o mover de Deus internamente está agindo. Arabacanta, você já bateu em várias portas, várias opções já teve diante dos teus pensamentos, mas a partir de hoje existe um trabalhar especial de Deus na tua vida. Deus vai te tirar desse clausulo. Existe uma metamorfose espiritual acontecendo. Você está passando por uma transformação radical. Você vai parar de rastejar espiritualmente falando, andar rastejando na fé. Você vai começar a voar nas asas do Espírito Santo de Deus, porque o processo, diz o Senhor, está chegando ao fim. Vai pegando esta palavra, porque é direcionada, vai alimentando a tua fé e vai dando liberdade ao Espírito Santo, porque esse ambiente não é outro senão um ambiente preparado para Deus tratar com a nossa vida, para Deus nos alimentar, para Deus robustecer a nossa fé. Andaia canta, labra cantora bahai. Eu sinto uma liberdade sobrenatural nesta oportunidade. Vai recebendo da parte de Deus, vai recebendo coisas que você nunca recebeu, está descendo agora sobre a tua vida. Você quer? Então abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, vai dando glória, abre a tua boca, vai dando aleluia, abre a tua boca, vai celebrando, vai celebrando, vai celebrando. Andaia canta, raba canta, ulaba canchonaia canta, labra canchonaia sébia, ulaba canchorabahas. Meu Deus, meu Deus.
Orabaiaçu e que perde, meu Deus, é forte, queridos. Meu Deus, vai recebendo, da liberdade essa lágrima descer. Jesus está passando o bálsamo de Gileade está descendo. Alaba, canta, coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar, no lugar que Deus deseja. Andaia, cantaraba, canta, ulabacanchonaia, sébia. Quando Paulo falava, nossa suficiência vem de Deus. Trabalhamos, os militares se preparam com suas armaduras e suas oratórias, seus cursos, mas essa preparação, ela nem se compara com essa suficiência que vem de Deus. E eu cito o exemplo de Davi. Enquanto tinha milhares de soldados ali sendo afrontado por um gigante, Golias, dizendo, manda apenas um homem capaz, suficientemente preparado, com armadura, com espada para lutar contra mim. E diz a Bíblia, por 40 dias aquela afronta. E existem coisas na nossa vida que vêm, não só 40 dias, se alastra por 1 ano, 2 anos. Mas chega alguém que estava sendo forjado dentro da preparação e da suficiência divina, não humana. Ele tinha outra visão, ele não tinha capacidade e preparação humana, mas ele tinha vínculo espiritual. Diz a Bíblia Sagrada, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse dilema? Quem é esse problema para afrontar você, servo de Deus, serva de Deus? A tua suficiência está em Deus, e Deus, ele não só trata daquilo que é externo, ele trata daquilo que está dentro da tua alma, dentro do teu espírito, dentro daquilo que ninguém está enxergando. E nesta noite tem vitória, nesta noite tem vitória. Você saiu da tua casa, encarou um dia de trabalho, muitas vezes trabalhoso, mas você está aqui, dentro dessa condição. Olha Jesus trabalhando, olha Jesus operando, e operando Deus, operando Deus, operando Deus. Sinta o abraço de Deus aí. Oh glória, meu Deus, que graça é essa? Paulo vivia em um mundo que valorizava a autossuficiência, mas ele constantemente confrontava essa mentalidade, apontando para a suficiência que está no próprio Deus. Eu vou falar mais 2 aqui, nós finaliza. Outro pensamento nos dias de Paulo de suficiência, além desses que eu já falei para vocês, era a suficiência vinculada à filosofia estoica. Quando a gente estuda sobre isso, a gente vê, percebe, mas não vincula a frases que Paulo falava. Essa palavra suficiência, ela estava também vinculada à filosofia estoica, à autossuficiência. Essa filosofia estoica era amplamente influente nos dias do apóstolo Paulo, e ela exaltava a ideia da autarquia, ou seja, da autossuficiência. Olha só o pensamento dela, para ver se não é isso que muitas das vezes, até muitos crentes, diácono irmão Daniel, estão postando em suas redes sociais frases que não colocam Deus no centro como a fonte de provisão de tudo que precisamos para encarar qualquer situação, mas focalizam em outro, e aí onde está o problema? Essa filosofia dos estoicos, para os estoicos, uma pessoa
deveria, olha só, uma pessoa deveria ser independente, ou seja, emocional e materialmente, não precisando de outros, nem se deixando abalar pelas circunstâncias. Parece bonito, né? Não, eu sou independente materialmente, emocionalmente, eu não dependo de ninguém e não dependo de nada, nada me abala. Queridos, Deus não nos criou assim. E não são, irmãos, situações isoladas na vida de A ou de B, situações de conflitos em alguma área que deva tirar o foco do plano original de Deus. Deus criou a igreja, e igreja é comparada ao corpo, e corpo tem que ter todos os membros vinculados a eles, onde Cristo é a cabeça. Então logo, o projeto de Deus para a igreja, um dos aspectos é a interligação, é a interdependência. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a vida e a bênção para todo sempre. Você depende desse ambiente aqui para praticar a comunhão, para crescer na fé. Não existe essa de sentimento de independência, porque nós dependemos uns dos outros. Paulo sempre falava: irmãos, orem uns pelos outros, suportem. E suportar não é fácil, irmão. Suportando-vos uns aos outros. Tem muitas pessoas que estão se prejudicando na fé, porque estão se afastando, com esse pensamento estoico da autarquia. Sou independente emocional, nada mais me abala. Meu irmão, você não é um robô. Você precisa andar regido pelo cabeça que é Cristo, e Cristo te quer exposto dentro da vontade divina. Não importa se pessoas vão te decepcionar, Deus vai te dar condição de liberar perdão e de viver a essência do Evangelho, que é viver em família. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Paulo ressignifica esse conceito que eles conheciam dos estoicos, e ele diz em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13. Quantos dos irmãos pode citar comigo? 3, 2, 1. Filipenses 4 e 13. Tudo, irmãos, Filipenses 4 e 13. Tudo. Aí tem uma total dependência de alguém, de Cristo. Então aquilo que Cristo designou para mim, é isso que vai valer. Esse sentimento de independência não combina com o crente. Ele afirma aqui que aprendeu a estar contente em qualquer situação, mas reconhece que a força de Cristo, ela não provém dele mesmo. Ou seja, eu não sou independente, não é a minha capacidade, não é Paulo o escriba, não é Paulo o fariseu, não é Paulo criado e educado em toda a tradição judaica, não é Paulo educado entre os maiores mestres da época, Gamaliel, não. A minha dependência, a minha força, tudo posso em Cristo que me fortalece. Outra característica, e nós já finaliza, dessa suficiência nos dias de Paulo, era a retórica e competência intelectual. No mundo grego-romano, a retórica era um instrumento poderoso. Ser suficiente incluía possuir habilidade para persuadir e destacar-se em debates públicos. Eles amavam fazer aquelas rodas no meio da praça, em volta de meia lua, e ali debater de diversos assuntos e diversas temáticas da época. Paulo, porém, contrastava a suficiência da retórica humana com o poder do Espírito. Paulo afirmava que sua mensagem não dependia de palavra de sabedoria humana, mas da demonstração do poder de Deus. Aplicando para vocês, para nós fechar aqui: a minha graça é suficiente.
A nossa suficiência vem de Deus. Meu irmão e minha irmã que me ouve aqui, nós estamos vivendo em um mundo, preste bem atenção isso aqui, que é a finalização. Nós estamos vivendo em um mundo onde, veja se não é verdade, o trabalho, os status sociais, a força do conhecimento, pessoas que falam bonito, pessoas que têm uma boa fala, a influência, as posições, aquilo que tem, a força, eram pilares ou são pilares de suficiência no mundo que nós estamos vivendo. Assim como no mundo de Paulo, a capacidade de produzir, de gerir, a capacidade de falar, a capacidade de estar preparado bem para a batalha, na questão do soldado, a capacidade de ser independente de todo mundo e não estar vinculado a nada, assim como nos dias de Paulo. Hoje, a vinculação de suficiência, ela está atrelada ao quê? Amarrada a um bom emprego, a passar num concurso, a ser uma pessoa que tem sucesso nessa área, que tem um nome, que tem vários status. Paulo afirmava que o verdadeiro sustento, ele não está em todas essas coisas que o mundo dos dias deles oferece, mas o verdadeiro sustento da igreja, a verdadeira satisfação ainda está em depender inteiramente e graciosamente da presença de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Meu irmão, você tem um bom trabalho, dê graças a Deus por isso. Você tem uma boa família, louve ao Senhor. Se você não tem um bom trabalho, mas é crente, você já tem tudo o que você precisa para você viver da melhor maneira possível. Deus vai prover a cada dia a tua necessidade. Se a tua família vai bem, louve a Deus. Se a tua família não está do jeito que você queria, saiba de uma coisa: Deus está trabalhando, Ele é suficiente para a tua vida. Se as tuas emoções hoje estão bem, louve a Deus. Se as tuas emoções andam capengando, saiba que o Senhor está cuidando de você nesses dias difíceis que você está atravessando. E eu quero orar com você. Coloque a mão no teu coração. Quantas pessoas estão correndo de um lado para o outro, em busca de tanta coisa, para ser o bastante, o necessário, o essencial, para que ele esteja satisfeito ou satisfeita. Eu não estou dizendo que você não deva lutar por aquilo que você estabeleceu como meta na tua vida, mas eu estou dizendo que você não deva depender disso para viver da melhor maneira possível em Deus, como servo e serva do Senhor. Andarabacantonaya sebi arabacai. Andaia canto, naia sebia cantarabahai. Tem muitas coisas boas ocupando o lugar das excelentes que Deus tem preparado para a igreja. Ei, igreja que me ouve aqui nesta noite, muita coisa boa está sendo oferecida por aí, através de muitas coisas materiais, mas muitas coisas excelentes de Deus, que Deus tem preparado para você, está roubando de você a oportunidade de viver essas coisas excelentes da parte de Deus. Não permita isso. Se posicione a partir de hoje. Priorize o teu relacionamento com Deus. Priorize a tua vida dedicada ao Senhor que te salvou para te levar para o céu. Não fica embaraçado, não te estribes em teu próprio coração. Deixa Deus trabalhar nessa parte fraca e limitada, porque essa parte fraca e limitada não é um problema para Deus, não é uma barreira para Deus, não. Essa parte fraca e limitada é uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder. Mas você tem que colocar na mão de Deus, aí onde está a tua parte.
ore, jejue, leia a Bíblia, para só de correr das coisas desta terra, começa a buscar mais intimidade com Deus, que Deus vai abrir os teus olhos, e o despertamento espiritual que você precisa, vai se tornar uma realidade. Ore, jejue, leia a Bíblia, congregue, faça a obra de Deus, evangelize, compartilhe a graça, compartilhe a força de Deus, assim como Deus está te sustentando até o dia de hoje. Compartilhe isso, e isso vai crescer, e o espírito de gratidão vai parar sobre a tua vida. Para de olhar para aquilo que você não tem. Para de olhar para aquilo que Deus já tirou. Andai e canta, tudo aquilo que não te aproxima de Deus precisa ser tirado, deletado. E Deus se encarregou de tirar algumas coisas da tua vida, diz o Espírito Santo de Deus. Então aproveita a oportunidade, aproveita esse tempo, porque coisas extraordinárias da parte de Deus está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Só quem entende esta palavra vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Querido Espírito Santo, continua sendo, Senhor, a nossa fonte de suficiência. Continua nos despertando para a vida que o Senhor tem para que nós vivamos. Continua nos dando a oportunidade de sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Continua, Senhor, continua agindo, continua trabalhando. Continua, Senhor, dispensando a tua paz, a tua alegria, o teu prazer, a tua satisfação em Ti. E a partir desse prazer, dessa alegria, em ter esse relacionamento profundo com o Senhor, todas as demais coisas serão estabelecidas, todas as demais coisas vão ter beleza, vão ser atrativas, vão ser vividas com intensidade. Andarabahai, toda opressão caia por terra, toda depressão caia por terra, toda ansiedade caia por terra. Tudo aquilo, Senhor, que é uma desculpa muitas das vezes numa parte fraca para transgredir a aliança, caia por terra. A partir de agora a visão vai mudar. A partir de agora toda a fragilidade vai dar lugar ao teu poder, ao teu poder. A partir de agora nós entendemos que toda a parte fraca vai ser colocada na tua mão. Senhor, está aqui. Senhor, eu vim arrastando, mas eu estou aqui. Senhor, eu levantei de madrugada arrastando, mas eu estou aqui aos teus pés, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo que eu não perca o céu. Pai, continua, Senhor, gerindo todo o nosso ser, continua gerindo as nossas emoções, a nossa vida espiritual, continua, Senhor, gerindo a nossa família. Senhor, nos colocamos nas tuas mãos como fracos, limitados e eternamente dependentes de ti. Ajuda-nos a cuidar, Senhor, da família. Ajuda-nos a zelar pelo ministério que o Senhor colocou na nossa mão. Ajuda-nos a nos preocupar com a pregação do Evangelho, aquele perdido, aquela perdida que está do nosso lado todos os dias no trabalho. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho. Ajuda-nos a ter visão espiritual, para que nenhuma visão deste século, Pai, possa ser, Senhor, ou achar liberdade e implantá-la na nossa vida, mas para que a visão bíblica possa, Senhor, tapar todas as demais visões, e nós possamos ser regidos por essa visão, pelos valores da tua palavra, pela unção do teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, a família Éfeso, continua regendo a nossa vida, em nome, para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo?